Olá, pessoal, eu sou a Gisele Pires e hoje nós estamos aqui para o terceiro episódio do podcast da ALT, onde nós vamos falar sobre a norma de desempenho do projeto aos ensaios. E hoje eu estou com 3 convidados muito especiais. São pessoas especiais e profissionais incríveis que estão no mercado e que eu tenho o prazer de conviver. Quero apresentar para vocês, então, os convidados de hoje. Então, nós temos aqui o Marcelo Costa Teixeira, que é da Trional Ensaios, é engenheiro civil pelo Instituto Mauá de Tecnologia, pós-graduado em Patologia das Construções pela UTFPR, MBA em Gestão Empresarial pela FGV, mestre em Engenharia Civil na parte de materiais e componentes da construção, pós-graduado também em Acústica, Arquitetônica e Engenharia Ambiental. É diretor executivo da Trional Engenharia, Arquitetura e Engenharia, e é diretor executivo e técnico da Trional Ensaios desde 2018. Tem experiência na área de engenharia civil, com ênfase em laudos periciais, avaliações imobiliárias, análise de desempenho de edificações, execução de obras residenciais, comerciais, industriais e patologia das construções. Marcelo, muito obrigado por ter aceitado o convite de participar do podcast aqui com a gente hoje. É um prazer ter você aqui. Eu que agradeço pelo convite. Bem legal, assim, fico bem feliz de ter você aqui com a gente hoje. Temos também aqui conosco o Douglas Zimmermann Melo, fundador da Matsu Engenharia, engenheiro civil, especialista em desempenho habitacional e em construções sustentáveis. Com mais de 20 anos de experiência na construção civil, Douglas iniciou sua trajetória em 2001 e acumulou sólida vivência em gestão de obras residenciais verticais, totalizando mais de 100 mil metros quadrados executados. Desde 2017, atua como consultor em desempenho habitacional, apoiando construtoras e projetistas com a qualidade das edificações e nesse período já atuou em mais de 400 projetos habitacionais em todo o Brasil. Fundador do portal Norma de Desempenho e à frente da Matsu Engenharia, Douglas tem como missão democratizar o acesso ao conhecimento técnico, capacitar profissionais e desenvolver soluções que elevam o padrão da habitação no Brasil. Douglas, muito obrigado, um prazer ter você aqui também. Nosso prazer é meu, fico lisonjeado pelo convite, sempre um prazer estar contigo. 2 parceiros incríveis aqui, então é bem bacana mesmo. E temos aqui a Andréia Moreira Vale, né? Ela é formada em Engenharia de Produção Civil pela UTFPR em 2012, iniciou a carreira desde cedo em construtora e incorporadora de edifícios residenciais e atuou na maioria das áreas técnicas do setor, elaboração de projetos, orçamentos, planejamento, execução de obras, atuando hoje como gerente de projetos na incorporadora e construtora Equilíbrio. Andréia, muito obrigado pela presença, por ter aceitado o convite, o desafio, né? Desafio, mas estou bem contente. Obrigada pelo convite. É muito bom ter vocês aqui. Então, para quem não me conhece, né? Eu sou a Gisele Pires, eu trabalho com consultorias, auditorias e treinamentos na área de gestão da qualidade, ISO 9001 e PBQPH, e também com consultorias na área de norma de desempenho, né? Elaboração de PDE, PCT, atuando aí em parceria muitas vezes com o Douglas e o Marcelo aí nos nossos clientes, né? Então, muito obrigada, estou muito feliz de ter vocês aqui. Então, hoje, pessoal, a gente vai conversar sobre a norma de desempenho. E o que é essa norma de desempenho, né? A norma de desempenho, ela teve a sua segunda publicação em 2013, onde passou a ser uma exigência, né? E a partir disso, começou um movimento, né? Uma preocupação no atendimento em relação à norma. Para ser bem sincera, eu posso falar para vocês, porque eu sempre trabalhei com auditoria e eu vi esse movimento realmente acontecendo a partir de 2017, quando houve uma mudança do regimento SIAC, do PBQPH, cobrando proativamente o atendimento da norma. E de 2017 para cá, a gente vem numa crescente, né, da busca das construtoras pelo atendimento da norma de desempenho. A gente sabe que nem sempre é fácil e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas a norma de desempenho, ela tem um foco na edificação em uso. E ela não vem para dizer como você tem que fazer, mas sim trazer critérios do que precisam ser atendidos, independente do sistema construtivo que a sua construtora vai adotar ou dos materiais de construção que você vai utilizar. E ela traz requisitos para desempenho mínimo, intermediário e superior. Cada tipo, são 13 requisitos dos usuários e para cada um desses requisitos, a norma estabelece um critério a ser atendido para os níveis de desempenho. Hoje nós vamos focar aqui, vamos falar um pouco do PDE, que é o plano
o perfil de desempenho da edificação, o PCT, que é o plano de controle tecnológico, vamos falar de simulação, de ensaios, da gestão de projetos, como isso funciona na gestão de projetos. Então, vamos aproveitar esse momento, porque tem muito conhecimento aqui nessa mesa hoje. Eu acho que a gente pode trazer assim, insights interessantes. Vamos falar bastante, quero ouvir de vocês casos práticos, situações reais aí, e vocês têm muita coisa para trazer para a gente. Então, vamos lá. Então, aproveitando, né, já que a gente falou aí dessa questão do que é a norma, eu queria que vocês falassem, aí, na opinião de vocês, qual que é a importância da norma de desempenho para construtoras e usuários. Quer começar, Andréia? Vamos, primeiras damas. Com certeza. Vamos lá. Eu acho que a norma de desempenho, ela veio primeiro para trazer uma certa padronização dentro do mercado, né? Para a gente estar concorrendo com produtos semelhantes em desempenho, né? Em conforto acústico, em conforto térmico, né? Porque é muito difícil o usuário final mensurar, né, assim, no momento da compra, assim, tá morando lá dentro, como que vai ser o desempenho, né, daquela edificação, né, se vai ter conforto térmico, se vai ter conforto acústico, né, então, primeiro que ela trouxe essa padronização para o mercado, né, é a ideia dela, né, de trazer um requisito mínimo, né, estabelecer a régua ali para o mercado, mas também uma diferença que eu vi muito, ela fez o mercado olhar muito para projetos, né. Antes, obviamente, né, se desenvolviam os projetos lá para construção, mas talvez o olhar estava muito lá na eficiência da construção e não necessariamente o cuidado ali no desenvolver dos projetos, né, os cuidados que a gente tem que tomar em todas as escolhas que a gente faz para, no fim, ter o resultado que é a edificação pronta. Então, acho que a norma de desempenho hoje, ela veio nesse sentido, sabe, de direcionar o nosso olhar para a concepção do produto. Legal, e é interessante porque mais de 80% dos requisitos da norma de desempenho são voltados para a área de projetos, né? Uhum. Então, de fato, isso é um olhar diferenciado, né? Exatamente. E para você, Marcelo, o que você nos diz com relação a essa questão da importância da norma de desempenho para os usuários e para as construtoras? Então, a norma de desempenho, ela veio para trazer para todo o mercado da construção civil uma padronização, como a própria Andréia falou. Então, assim, a gente tem que atender um desempenho mínimo e mensurar. Então, existem requisitos e critérios em que você consegue mensurar o seu desempenho. Antes, você não tinha, era algo muito subjetivo. Então, agora, com os ensaios, simulações, a norma de desempenho em si, você consegue ter mensurado esses valores. E aí você vê se você atende ou não aos requisitos exigidos. Outra questão super importante é o que? A segurança jurídica para todas as partes. Isso é muito importante. Por quê? Você atendendo todos os critérios, você tem uma segurança jurídica dentro da sua empresa e para todas as pessoas envolvidas. Outro fator importante é que a norma de desempenho ela trouxe as responsabilidades. Então, as responsabilidades de todas as partes envolvidas, não só a construtora, mas também a incorporadora, usuário. Então, todas essas informações dentro dessa norma trouxe uma revolução. Eu posso dizer que foi uma revolução para dentro da construção civil. Bem, é verdade. Eu acho que ter essas responsabilidades claras é uma coisa muito importante, né? A questão, e inclusive a gente está falando do usuário, saber que ele tem responsabilidades nesse processo e não somente, porque muitas vezes a norma de desempenho vem para ferrar com a construtora. E não, eu acho que você tocou num ponto importante que eu sempre falo, eu acho que em todos os podcasts, em todos os momentos que os vídeos, né, conteúdo que a gente publica, eu sempre falo questão jurídica. E eu acho que esse é um ponto super importante. E você que é perito, né, sabe falar muito bem sobre o assunto. Bacana, Marcelo. E para você, Douglas? Na minha opinião, a norma de desempenho realmente ela é um divisor de águas dentro da construção habitacional, né? Porque antes a gente tinha a questão da norma prescritiva que dizia para você como fazer, né? O pilar tem que ter quanta dimensão, a laje tem que ter tanto e ela não pode cair, não pode ruir. E aí a norma de desempenho ela traz uma engenharia voltada para o usuário. Então não importa mais como você constrói, como você comentou no início, mas sim o resultado final desse. E a gente não olha mais para os sistemas isolados, a estrutura, a parede, a gente olha para a construção como um todo. Então, o conjunto dessa que a gente executou,
né, vai ter que ter o resultado mínimo, como a André comentou, um padrão mínimo conforme a norma estabelece. E outra vantagem da norma de desempenho é a questão da acelerar as inovações, né? Por legislação, como o Marcelo comentou, que a gente fica muito exposto, a construtora é muito exposta juridicamente. Se não atende uma norma prescritiva antes, ela ficava exposta juridicamente. Agora, e não podia querer inovar. Vou construir de drywall, mas eu não tenho uma norma de drywall ainda. Quero construir, botar uma telha ecológica, mas não tenho uma norma da telha ecológica. Como é que eu vou ter essa proteção? E a norma de desempenho não tem mais esse problema, né? Então, dependendo, pode ser uma telha de papelão, né? Se ela atender a questão da estanqueidade, resistência à segurança, estrutural, enfim, todos os critérios de desempenho, pode fazer uma parede de papelão e isso não importa, né? Então, acelera muito a questão da inovação na construção civil, que o Brasil precisa muito ainda, né? Então, a gente estava muito atrasado. Por exemplo, a norma de drywall de wood frame, com todos os moveleiros, com todo o pessoal da madeireira trabalhando, demorou mais de 15 anos para ser publicada e para edificação de 2 pavimentos. Então, imagina se a gente tivesse ter uma norma dessa para cada tipo de material que a gente quisesse botar na construção. E a norma de desempenho veio para acelerar esse processo também. Isso é bacana, né? Realmente a gente precisa hoje trabalhar. A inovação ela é muito importante. E a norma de desempenho, ao contrário do que muitos falam e pensam que ela vem para dificultar, nesse caso ela vem para ajudar, né? Porque ela vai ajudar no desenvolvimento tecnológico. Legal. E aí, a gente já falou, agora a gente falou da importância da norma, né? Mas e por que é tão difícil, então, implantar? Quais são as principais dificuldades de conseguir atender a norma de desempenho? Para vocês na construtora hoje, como que você enxerga? E eu vou já antemão falar, tem que rasgar seda aqui, né? Não posso deixar perder a oportunidade, mas a Equilíbrio, a empresa, são meus clientes há mais de 20 anos, né? E eu sempre falo que a gente conta um milagre, normalmente não conta o santo, mas nesse caso a gente conta, porque o exemplo é bom, né? Vocês posso afirmar que são das empresas que mais se dedicam e tentam, de fato, atender isso de verdade. Mas a gente tem dificuldades, né? Então, hoje, por que você acha que é tão difícil esse atendimento? Gi, eu acho assim, a gente tem uma cultura muito forte, né? Então, como eu mencionei, né? A norma de desempenho faz a gente olhar para o projeto, né? E a gente tem isso enraizado na cultura da empresa. Então, a gente concebe as coisas, né, com antecedência. A gente não deixa para resolver lá na obra, né, que é um dos problemas que muitas empresas têm, né? Lá no final da obra vai fazer um ensaio. Então, não, a gente volta no começo, lá quando está concebendo o produto, um projeto arquitetônico, a gente começa a olhar para esse empreendimento e a pensar em desempenho. Assim, eu acho que a dificuldade que eu enfrento hoje, né, na função que eu estou frente à construtora, eu acho que, assim, a gente precisa ser especialista em muitas coisas. Eu acho que por deficiência do mercado, assim, né? Então, por exemplo, às vezes eu vou conceber um projeto de arquitetura, o arquiteto, talvez ele não teve o olhar para a norma de desempenho que aquela edificação que ele está projetando precisa atender um lumínico, né? Então, daí vem para a gente uma planta e a gente fala, essa sala está muito profunda. Provavelmente, a gente pode ter problema com o lumínico, né? Um projetista eventualmente de elétrica lá não cuida, eu não posso ter 2 caixinhas, uma de costas para outra, porque pode afetar a acústica lá do meu apartamento, né? Então, hoje, eu acho que uma das dificuldades que a gente tem é que não está tão enraizado em toda a gama de fornecedores. E quem está à frente na construtora precisa ser especialista, um pouquinho especialista em tudo, sabe? Precisa saber um pouquinho de elétrica, precisa saber um pouquinho de hidráulica, tem que saber um pouquinho de arquitetura, tem que compensar essa, talvez, né, essa deficiência do mercado. E isso é difícil, porque é muita coisa, né? Para a gente conseguir construir uma edificação inteira, né, atendendo toda a norma de desempenho, né, todos os critérios ali, é muita interferência. O sistema de impermeabilização, o sistema de acústica, que cria uma ponte ali lá naquele cantinho, né? E como que a gente garante o desempenho do final? Então, a gente precisa se especializar cada vez mais, assim, e conhecer um pouquinho de tudo para ir podando as arestas ali e conseguir um produto no final que tá de acordo, sabe? Acho que essa é uma das minhas maiores dificuldades hoje. Legal. E hoje está durando quanto o teu ciclo de projeto para você conseguir atender aí os requisitos?
Varia, né? Mas Varia, em geral. varia. Só pra gente desmistificar aquelas construtoras que falam pra gente que conseguem resolver em 6 meses o projeto. Não. Assim, um empreendimento hoje, vamos pensar, ele fica pelo menos 20 a 24 meses, assim, tipo, na parte de concepção desse empreendimento, até o lançamento, digamos, né? Mas a gente tem um enfoque muito grande nos projetos executivos também, que daí é um pós-lançamento, início de obra e durante a obra. Eu fico fácil 1 ano depois que começa a obra, eu ainda estou desenvolvendo o projeto e compatibilizando sistemas e como que a equipe da obra vai construir lá, como que vai ser a interferência da porta-janela com a impermeabilização, com a manta acústica. Então eu acho que eu fico uns 3 anos fácil. Fácil, né? Eu acho que é uma coisa interessante de a gente comentar é essa questão que você falou de compensar uma deficiência do mercado. Quantas pessoas tem na tua equipe de projetos hoje? Hoje de projetos nós somos 15. 15 pessoas internas numa equipe de projetos, numa construtora, porque você não consegue no mercado profissionais que te atendam da forma como se precisa, né? Exatamente. Assim, atende, mas sempre, né, falta um olhar, assim, porque É o detalhe, né? e é o todo, é a educação como um todo. As disciplinas, elas andam muito separadamente, né? E quem compila o todo? Para o todo casar e o todo ter desempenho, né? Daí é o papel do líder de projetos dentro da construtora. Legal. E para você, Douglas, o que você entende aí que é a maior dificuldade aí para o atendimento da norma de desempenho? Eu acredito muito, concordo muito com o que a Andrea falou, que é a questão da deficiência da mão de obra, da capacitação dos profissionais, engenheiro, arquiteto, os fornecedores mesmo, que a gente busca às vezes informação com o fornecedor e ele não tem o dado para nos passar, para às vezes fazer uma simulação correta, uma especificação correta. E ainda o que eu vejo que é um grande problema é que a norma de desempenho, a parte de desempenho da edificação está sendo tratado como uma disciplina, né? Na verdade, ela não é uma disciplina, ela faz parte do todo, dessa compatibilização, que não deveria ser compatibilização, mas sim fazer esse projeto unido. E aí sim o desempenho faz parte de tudo, do todo, né? A janela vai ter interferência, o piso vai ter interferência, a espessura de contrapiso, se tiver, vai ter interferência. Então, detalhes de fachada vai ter interferência. Então, desempenho não é uma disciplina para ser colocada, para ser contratada a mais. E depois ainda, né? Tem que trazer se a gestão de projetos, né? A coordenação de projeto não tem esse conhecimento interno ainda. Na minha opinião, deveria já ter do lado dessa pessoa, do gerente de projetos, alguém que tem esse conhecimento de desempenho para poder estar orientando e fazer esse recebimento dos projetos de uma forma melhor, que aí depois vai desenrolar bem mais tranquilo. Hoje uma coisa que a gente faz muitas vezes é justamente porque não tem dentro da construtora uma pessoa qualificada para fazer com conhecimento, é justamente as construtoras nos contratam para fazer, né? Eu faço, você também faz esse trabalho, né? Análise de projeto e atendimento norma de desempenho. A Equilíbrio tem equipe própria e tem capacidade para fazer isso, mas a grande maioria das construtoras que a gente conhece não tem, né? E aí entra essa questão de a gente poder fazer essa análise. Então, a construtora manda os projetos para a gente poder avaliar e poder dizer se atende ou não. Mas, assim, o timing é importante, porque às vezes a construtora entra em contato com a gente depois que a obra está pronta. Não faz nenhum sentido, né? Então, tem que ter um momento certo, mas muitas vezes ela precisa de um apoio externo porque ela não tem noção, né? E junto, um passo anterior ainda ao projeto, é questão até do escopo de contratação do projeto junto ao projetista. Porque senão a gente faz esse apoio da coordenação e vai cobrar, às vezes, do projetista, ele diz assim, não está no meu escopo de desenvolvimento. Mas, às vezes, no escopo está lá genérico, vamos atender todas as normas técnicas, algo impossível, né? Mas nós temos mais de 900 normas técnicas para a construção civil, então dizer que vão atender todas não dá, né? Então tem que desenhar um escopo do que cada disciplina vai atender. Até para a construtora, às vezes, bota um escopo muito grande e o orçamento do projeto fica muito grande. Tá, então isso eu vou contratar menos e eu vou resolver dentro de casa, né? Então a gente começa a desenhar, mas o pontapé inicial realmente é a contratação adequada, né? Perfeito. E para você, Marcelo, qual a maior dificuldade para as construtoras atenderem a norma de desempenho, os projetos em geral? O que acontece? O que a gente percebe? Porque a gente está na área dos ensaios. Aquilo que você falou, então chega a construtora com a obra pronta, né? E fala assim, olha, preciso fazer todos os ensaios. Sem ter feito nenhuma análise, como eles falaram. Então, quer dizer, a coisa tem que começar lá na frente. Outra coisa que a gente vê isso é natural, mas não deveria ser tão temerário assim para as construtoras, é questão de custo. Porque eles falam assim, puxa, eu tenho mais um custo agora. E não é.
não é um custo elevado e, além disso, é um investimento, não é um custo. Por quê? Quando a gente chega lá no final da obra e aí algum ensaio, alguma coisa não atendeu aos critérios e requisitos da norma de desempenho, aí é que realmente vai ficar caro. Qualquer correção que você vai ter que fazer, com certeza vai ficar mais caro do que todos os ensaios realizados ou as simulações e tudo mais. Então, essa cultura de você colocar dentro da sua construtora o atendimento à norma de desempenho como uma prioridade, isso é fundamental. É fundamental e, assim, não é custo. Isso tem que ficar muito claro. É um investimento muito grande e que de benefício grande que a construtora vai ter. Perfeito. E olha, eu já tive clientes, hoje em dia não atendo mais, mas que eu dizia assim, gente, eu não consigo entender. Todo ano, eles pediam um orçamento para fazer análise do projeto, para elaborar o PDE e o PCT para definir os ensaios necessários. Todo ano eu mandava a proposta. Eles não contratavam. Quando a obra estava acabando, eles diziam, Gisele, vamos fazer. Eu falei, mas agora? Então, assim, eu falei, amigo, você tem que fazer no momento em que você tem o custo e o benefício, que dá tempo de corrigir uma série de coisas. Agora, depois que a obra está acabando, o que adianta? Mas daí, por que eles contratavam? Por causa que tinha auditoria, precisava para certificação. Eu falei, cara, você vai gastar o mesmo dinheiro. Teve uma época que eu falei assim, não, você vai gastar mais, porque agora eu vou ter que cobrar mais caro, porque é inútil. Eu vou ter que fazer o negócio... Trabalho inútil. Então, assim, você vai gastar igual. Então, faça de tal maneira que você vai usar esse dinheiro, que é um investimento, para você economizar lá na frente, né? Então, falta essa cultura mesmo, né? O trabalho é o mesmo, na verdade, né? Porque quando você está concebendo um edifício, né? De apartamentos, no caso ali, né? Você vai olhar para aquela arquitetura. Você já vai ter que olhar e já vai ter que analisar aquela arquitetura e decidir ir com ela ou não. Então, se você acrescenta um olhar da norma de desempenho, você vai falar assim, puxa, essa via aqui, ela tem uma classe 3 de ruído. E eu tô com um baita de um janelão. Será que se eu mudar essa janela daqui para lá, será que eu já não diminuo, já trago um desempenho melhor de acústica para o meu empreendimento? Então, o trabalho, assim, ele é o mesmo, não acrescenta, digamos, né, etapas mirabolantes no meio do processo. Então, concordo, assim, com você. O correto é a gente trabalhar antes, o depois fica muito caro. Depois, para consertar... E eu acho que tudo se resume em uma palavra. Conhecimento. Porque não tem como atender a norma de desempenho sem conhecê-la. Você tem que minimamente conhecer. Então, as construtoras, de forma geral, se é uma construtora de grande porte, médio porte, sei lá, tem equipe, ela tem que investir em qualificar os seus profissionais, a sua equipe. Se é uma empresa pequena, é o dono que tem que ir lá sentar para ver, né? Quem trabalha efetivamente. Se o dono é o engenheiro que gerencia o projeto, executa a obra, tem assistência técnica, é ele que tem que sentar lá para assistir. E aí você começa aquele dilema eterno. Eu não posso ficar 3 dias fora da minha empresa. Então, ele não pode sair 3 dias para se qualificar, mas fica fazendo errado e gerando passivo judicial para ele a vida inteira, né? Então, é sempre esse dilema. É um passivo eterno. Eterno. Quando você não atende uma norma, não importa, é um erro. Você cometeu um erro. E aí, quando você tem esse erro, aí não tem como. Você não justifica mais, porque você fez errado, né? Então, isso é importante que se saiba para que você pense no início. Fala, não, eu tenho que pensar lá no comecinho, para quando eu estiver lá atrás, quando terminando a minha obra, se tiver algum ajuste, são pequenos ajustes. E você tem todo esse histórico dessa obra. Então, é importante você sempre pensar nesse sentido. É verdade. Eu acho que uma dificuldade que a gente tem também, Gi, assim, o mercado melhorou muito, né? Desde lá 2013, 2017, quando a gente realmente pegou para implantar a norma de desempenho nas edificações. Então, o setor de materiais, né? Eles melhoraram muito, muito, muito. Mas tem, assim, tem a água e o vinho. Tem gente que está muito bem, né? Tem todas as informações que a gente precisa. E tem gente que não faz ideia do que a gente está falando, né?
E uma das dificuldades, né, pensando no que a gente está falando, não existe, assim, uma resposta pronta, né? Porque depende da minha edificação, né? Então, por exemplo, puxa, uma laje de 12 vai atender, né? Estávamos conversando sobre isso. Uma laje de 12 vai atender? Depende. Depende do volume do meu ambiente, depende da esquadrilha que você está usando, depende da composição do piso que você está usando, né? Então, não tem essa regrinha, sabe? Fala assim, ó, faz assim que vai dar certo. Não, depende. Perfeito. Né? Depende da minha concepção de produto, como é que eu construo, os materiais que eu uso. Então, essa também é uma das dificuldades, que faz a gente ser cada vez mais especialista nas coisas, né? E você sabe que essa é uma dificuldade que eu tenho, né? Eu imagino que o Douglas também tenha, o Marcelo também tenha, porque uma vez um colega nosso lá no Equilíbrio fez até uma figurinha minha, né? Uma figurinha minha, depende. Já recebi, eu já recebi ela. Porque assim, o cliente às vezes fica chateado, ele acha que a gente está querendo esconder a informação dele. Olha, não quer me dar informação. Mas você tá lá, a pessoa te liga, Gisele, eu queria saber o seguinte, eu tenho uma laje pré-moldada, eu queria trocar por uma laje, sei lá, maciça de 10, pode? Depende. Eu respondo, depende. Então, realmente, com relação à norma de desempenho, cada caso é um caso, não existe uma resposta padrão, né? Então, é difícil para vocês e é difícil para a gente que está prestando serviço no mercado, porque o cliente muitas vezes entende como uma má vontade de a gente não querer responder, mas de fato não tem. A resposta padrão é a figurinha mesmo. Depende. Isso da parte da acústica, principalmente, todo mundo sempre solicitava, né? Que na parte de desempenho térmico tem o manual, por exemplo, lá do Inmetro, que tem lá a transmitância de cada, né, sistemas construtivos, né? E na acústica até tem da parede, né? Que é o RW, mas não tem o DNTW, que é do sistema como um todo. E aí até gera muita confusão, porque tem gente que usa o RW achando que é o DNTW, né? Que é o desempenho do sistema. E gera bastante confusão em relação a isso, mas é um pedido recorrente, né? Parede de tanto atende? Não tem. E aí para vocês dois, né, que estão no mercado, o que vocês percebem, né, Marcelo? A questão de quem está procurando mais? O pessoal do Minha Casa Minha Vida, da obra popular ou do médio alto padrão? Quem que está buscando mais o atendimento? Então, a gente vê uma demanda maior para Minha Casa Minha Vida. Tá? Dos ensaios, né? Dos ensaios, não há dúvida. Mas, assim, o alto padrão também. As boas construtoras, a gente vê isso, esse movimento, porque às vezes o alto padrão fala assim, é alto padrão, então eu já atendo. Então, mas como é que você sabe disso? Né? Porque ele não mensurou, então não tem, como é que você vai saber? Né? Ah, não, porque a minha laje é de 20, então tem muito dessa conversa. Mas você precisa saber aonde você está pisando. O que a gente fala muito para os clientes? Às vezes ele fala assim, eu sei que eu estou atendendo. Tá, mas você sabe o quanto você está atendendo? Às vezes você está muito acima do superior. E aí o que a gente fala em obra, né? É assim, ó, você está deixando dinheiro na mesa. Você está gastando além do que deveria. Então você não precisava de uma laje de 20. Talvez uma laje de 18. Quanto que você não economizaria num caso desse? Então, eu vejo esse movimento das grandes construtoras, mas o Minha Casa Minha Vida, eu vejo uma demanda maior, por quê? Os bancos financiadores exigem. E aí, isso é triste, né? Mas, assim, eles vêm, no meu modo de pensar, falando assim, olha, eu estou te procurando porque o banco está me exigindo. Por isso que eu digo que é triste, né? Porque, na verdade, deveria chegar e falar assim, olha, eu atendo a norma de desempenho e quando você vai no banco financiador, tudo está mais fácil. E não, aí começa tudo a se atropelar. Então, eu vejo uma demanda maior mesmo para Minha Casa Minha Vida. Eu vejo que Minha Casa Minha Vida, ele vai mais atrás dos ensaios, porque ele é cobrado nas auditorias, e se ele não tiver os ensaios, ele não consegue certificar. Sim. Né? Mas não é por um real interesse em buscar um empreendimento melhor, muitas vezes. E o alto padrão, eu acho bem interessante o que você falou, que é aquele engano. Não é porque é alto padrão que atende desempenho. O alto padrão normalmente está vinculado a um acabamento com um padrão melhor, mas não quer dizer que esse acabamento com padrão melhor atende. Por exemplo, ele pode pôr mármore na casa inteira
e não vai atender a norma de desempenho nas áreas molhadas. Sim. Né? Então, não tem a ver com a qualidade do acabamento. E isso gera muita confusão. É bem comum a gente ouvir no alto padrão mesmo. Ah, não, eu não preciso, eu já atendo porque eu faço alto padrão. Vários casos em que alto padrão e não atendeu. Com certeza. Então, não é porque você é alto padrão que você vai atender. E não atendeu o mínimo. Certo? Então, e um outro exemplo bacana são empresas que não são certificadas. Isso é super importante a gente falar. Então, assim, não tem... e internamente, elas fazem o sistema da qualidade deles. Perfeito. Isso é muito bacana, porque não é só uma exigência do banco financiador. Não, é uma proposta interna, né, da própria construtora em atender a norma de desempenho. E para você, Douglas, para simulações, quem procura mais? Minha Casa Minha Vida ou médio alto padrão? Como o Marcelo falou, bem falou, né? A parte de demanda realmente é da projetos habitacionais da Minha Casa Minha Vida, né? Principalmente por essa exigência e quando tem a auditoria tá batendo na porta, né? E aí vem às vezes o projeto já licenciado e a gente tem que, né, orientar e às vezes condenar às vezes o projeto porque realmente não atende, né? Acontece com uma certa frequência, né? A gente tem conseguido até orientar bem as construtoras, já vim um pouco antes do projeto de licenciamento para poder trabalhar na implantação, uma implantação melhor, mas a demanda com certeza do projeto Minha Casa Minha Vida, mais do alto padrão, médio alto padrão, nós temos clientes que não são certificados pelo PBQPH, mas buscam, né, essa qualidade para o cliente final. Então a consciência, vai muito da consciência da equipe que está lá, porque o dono da construtora muitas vezes ele nem sabe do que está tratando, né? Mas é o engenheiro, é o arquiteto que trabalha e que tem ali aquela responsabilidade técnica sobre o projeto que realmente tem que trazer isso para a construtora e mostrar os benefícios, né? O risco técnico e jurídico de não atender e os benefícios de estar atendendo. Então, quando pega uma equipe de engenharia que tem essa consciência, que quer aprender, que quer implantar, a gente consegue fazer um trabalho muito bacana, muito mais sólido do que no programa habitacional Minha Casa Minha Vida, que é mais a documentação. Legal. André, e vocês, em que momento vocês costumam contratar as simulações? Vocês contratam, porque normalmente a gente fala em simulações, a gente pensa na térmica, acústica e lumínica, né? Uhum. Você contrata todas? Em que momento você contrata? Nós temos contratado logo de cara, a gente está começando a conceber um projeto de arquitetura, a gente já contrata os ensaios de térmica, acústica e lumínica. Simulação computacional, né? Porque é ela que vai validar se esses primeiros passos do meu empreendimento, se eles estão corretos ou não, né? Como eu mencionei, será que os tamanhos das esquadrias, elas estão compatíveis? Será que a profundidade da minha sacada e sala está tendo um desempenho acústico, né, conforme a norma ou não? Então, logo no começo lá, quando eu estou desenvolvendo a arquitetura, eu já estou com vários ensaios. Então, esses 3 são os principais, né? Obviamente, além desses, até antes da arquitetura, eu já posso começar a fazer... A gente faz aquela medição do laudo do ruído de entorno, né? Para medir qual é o ruído que eu tenho naquelas vias em torno da minha edificação. Porque a partir desse resultado eu vou saber já como que eu vou dimensionar o meu sistema de vedação externa, né? Se é um classe 1, que não precisa ser tão robusto, ou se é um classe 3, que precisa ser tão robusto, isso define até, né, vai definir a fachada do meu empreendimento, né? A depender da esquadria que eu vou escolher, né? Então a gente começa por esses 4 principais. E tem mais um que a gente faz já meio que de início de projetos, assim, quando ele amadurece um pouquinho, que é um ensaio de guarda-corpo, né? Então, porque os projetos que a gente desenvolve hoje, a gente não tem repetição, né? Uhum. Então, cada empreendimento é um empreendimento. Então, cada empreendimento tem um guarda-corpo diferente. Então, esse é um também que assim que a minha arquitetura amadurece um pouquinho, eu vou lá. A gente faz um protótipo, normalmente a gente pega uma obra, né, Marcelo? Marcelo, que está sempre com a gente ali. A gente pega uma obra que está em execução, a gente instala um protótipo lá e ensaia todos as exigências, todos os requisitos ali, né? E se não passa,
né? A gente refaz, volta para o papel ali, redimensiona ele, vai ajustando e ensaia de novo até a gente chegar no protótipo final que vai atender o desempenho. Olha se não dá um orgulho, né, Marcelo? A gente vai fazer uma campanha, né? Que todos os nossos clientes fossem assim, né? E aí, agora, isso é o mundo ideal, que a gente tem um percentual mínimo que está nessa fase, né? Em que horas chega para você a solicitação da simulação? Conta aí, Douglas. Veja bem. Graças a Deus, tem bons clientes com a Equilíbrio que traz essa demanda antes, né? Então, a gente já consegue fazer toda essa previsão. O ideal é nesse momento, realmente, na concepção do projeto antes do licenciamento, né? O projeto, a simulação de desempenho lumínico, né, eu sempre recomendo fazer antes do projeto de licenciamento, porque dependendo da orientação, tamanho das aberturas, algo que eu não consigo mudar tão facilmente depois, então eu já consigo prever no projeto de licenciamento. O de acústica e de desempenho térmico, dá para corrigir, mas custa, né? Então, se a consultora está disposta a desarcar com o custo depois, é consciência dela, né? Mas o ideal, com certeza, é sempre antes do projeto já estar licenciado na prefeitura e a gente conseguir definir ali tamanho de aberturas, tamanho de varandas, orientação solar, áreas técnicas também, que agora a gente está muito também voltado para a questão da eficiência energética. Então, por exemplo, uma prumada técnica de ar-condicionado. Essa prumada é uma fachada norte, tem uma carga solar muito grande, então o ideal é ter mais protegida. Então, a gente tenta trabalhar isso com a arquitetura para não só o desempenho térmico em si, mas o desempenho da eficiência energética da edificação. Então, o ideal é antes do licenciamento, mas o desempenho térmico e o acústico a gente ainda consegue com custo adequar. O lumínico não tem mais como adequar se estiver errado. Eu vejo assim que o que aparece pra gente, como eu contei a história de quando a gente vai fazer o PDF, CT, que a obra já está quase pronta, né? E a gente trabalha muito, fala muito com os clientes isso, né? Tem um momento certo, porque depois que está tudo aprovado, como é que você vai mexer? Daí não tem como resolver, né? Tem coisas que realmente não tem solução, é só aceitar o passivo, né? E é isso, custa caro. O que dá para resolver custa caro, né? Então, da acústica, por exemplo, a gente consegue resolver? Consegue, mas pode perder área interna. Pode ter que mexer no tipo de parede, né? Ver se é uma alvenaria convencional, vai ter que ir para um drywall, vai ter que ir para um bloco de concreto. Então, são custos, né? Se quer economizar, como o Marcelo falou, não é custo, né? Se quer economizar, começa do início. E André, você tem algum exemplo para citar para a gente de alguma economia gerada a partir de uma simulação que vocês fizeram? Vocês tinham pensado numa concepção de projeto, a partir do momento que vocês fizeram a simulação, entenderam que precisavam mudar e aquilo gerou uma economia de alguma maneira para vocês? Que pergunta difícil, mas você perguntando ali me veio um projeto que estamos trabalhando agora, até inclusive, que nós fizemos o laudo de ruído no entorno lá e era uma via rápida, né? Eu falei assim, cara, isso vai dar uma classe 3 aqui, já sei que esquadria que eu vou pôr, né? E fui no feeling, sabe? Só que daí a gente contratou o ensaio o laudo de ruído e me veio um classe 1, eu falei, tem uma coisa errada, né? Daí vem a especialista lá que tenta caçar, né, o que tá errado. E daí eu fui entender um pouco melhor, assim, sabe? O que eu no feeling achei, puxa, não, mas por conta de afastamentos, por conta realmente do entorno ali, determinadas fachadas iriam se enquadrar realmente num classe 1, que eu não preciso gastar tanto quanto eu estava imaginando numa esquadria. Eventualmente, talvez eu vou ter que colocar um classe 2, né? Mas, de cara, assim, não necessariamente foi uma economia, mas se eu não tivesse feito o ensaio, só pelo feeling eu teria colocado... Eu teria gasto mais, sabe? Então, acho que seria um exemplo. Bem legal. E isso eu acho que tem a ver com o que o Marcelo falou anteriormente, a questão da acústica. Eu já fui em cliente que eu falei, vocês fizeram simulação? Não. Mas e aí? Não, a gente fez uma laje de 20, a gente está colocando mais uma manta acústica... Mas para que você está pondo isso? Você não vai... É uma obra... não era uma obra de alto padrão. Era prédio, não era assim, minha casa, minha vida mesmo. Mas ainda era, vamos dizer assim, um acima ali do Minha Casa Minha Vida. E por que você está gastando tudo isso, né? Então, por falta de conhecimento, você acaba gastando algo que não precisa. Se você tivesse simulado, você ia gastar muito menos, né? E teria mais convicção e como comprovar efetivamente aquilo, né? Tem embasamento jurídico, né? Jurídico. Isso, exatamente. A gente, ocorreram alguns casos de uma obra pronta e aí chegou e falou, olha, mas é tudo classe 3.
Aí a gente falou, não, espera, foi exatamente o que você falou. Não, peraí, vamos analisar. Aí a gente foi lá, fez a medição novamente, a gente não tinha feito a primeira medição, e aí tinham dito o seguinte, olha, toda essa fachada é classe 3. E a construtora já tinha comprado todas as esquadrias. Então, todas as esquadrias já estavam produzidas, estavam na obra. Olha o caos. E aí, o que aconteceu? A gente foi lá e falou assim, não, peraí. E eles compraram tudo para classe 2. E aí falou, mas agora veio alguém da qualidade e falou, não, mas aqui é classe 3. Então, houve um desencontro de informações. Isso é comum. Acontece. Bom, de qualquer forma, nós fizemos essa nova análise com essa simulação, a gente chama de simulação de nível de pressão sonora na fachada. E a gente tinha em torno de 200 esquadrias que estavam na classe 3, na primeira concepção. Quando nós fizemos, caiu para 27 esquadrias. Então, olha o nível de diminuição, vamos dizer assim, de prejuízo que a gente conseguiu obter para a construtora. Porque eles pensaram o seguinte, bom, agora a gente vai ter que trocar essas 200 esquadrias. Enquanto que depois, com todo o serviço que nós fizemos, falou assim, olha, a gente só precisa dessas 27 esquadrias, porque depois era classe 2 e mais distante, classe 1. Então, isso é super importante. Acho interessante o que você falou sobre a informação se perder no meio do caminho. É verdade. Já aconteceu de eu ir auditar, né, uma construtora e chegar lá, beleza, vamos ver projeto, vamos ver a simulação, vamos ver isso. Vamos ver, agora eu quero ver a ordem de compra, eu quero ver o recebimento do material, eu quero ver os laudos. E aí, aquela velha história, o setor de projetos contratou uma simulação. Nessa simulação deu que a esquadria tinha que ser, acho que de nível de atenuação de 29 dB. E, ok, beleza, tem que ser 29 dB. O que eu faço com esse laudo? Engaveta. Não engaveta, porque agora a gente só põe no computador, né? Só deixa no computador. Mas fica lá, esquecido. Projeto ok, colocou lá 29 dB, ótimo. Foi para compras, vou auditar o setor de compras, deixa eu ver a ordem de compra. Primeiro que na ordem de compra em si não falava. Falei, tá, mas e como é que você sabe qual é o nível de atenuação? Aqui não diz nada. Não, a gente tem a especificação do fornecedor. Deixa eu ver. Nível de atenuação, 24 dB. Só que compras não sabia o que estava especificado. Exato. Então, a gente tem que lembrar que as simulações, quando feitas, essa informação ela tem que seguir em diante, né? Tem que passar pelo setor de projetos, tem que passar pelo setor de compras, tem que chegar na obra, porque senão não adianta. E é muito, muito comum também as construtoras investirem na simulação e engavetar. E com isso, ela realmente gasta. E por isso que os donos de construtoras muitas vezes reclamam, porque ele gastou um dinheiro para fazer uma simulação que não trouxe resultado nenhum. Pelo contrário, daí você vai lá no final ensaiar e não passa. Não passa por quê? Na verdade, porque não compraram a esquadria correta. Porque essa informação não chegou no setor de compras, né? Então, eu acho que é algo bem importante aí também para a gente observar. A gente está conversando bastante de esquadria, mas isso também se repete muito para vedações internas, né? Pega de geminação, né? Então, onde é sala, normalmente dá uma espessura de reboco, quando é uma vedaria convencional, uma espessura menor, né? Aí vai para dormitório, uma espessura maior. E aí o pessoal do taqueamento vai lá, estica a linha e passa no mínimo ali 2 centímetros para tudo, né? Então, quando não tem essa comunicação interna da simulação com o pessoal de campo também, da obra, para tal ambiente, essa parede aqui tem que ter tanto de espessura. Às vezes a qualidade do próprio reboco, né? Às vezes a gente simula com o reboco virado em obra. Aí na hora da construção lá, bota com a argamassa estabilizada. A densidade muda, o desempenho vai mudar. Então essa compatibilização também das informações de simulação com obra é muito importante. Outro exemplo que eu lembrei agora, que eu já peguei várias vezes em auditoria. Você faz a simulação e considera uma determinada espessura de contrapiso. Só que a obra, qual que é o pensamento sempre da obra? Economizar. Diminuir custo, obviamente. E aí, você coloca lá um contrapiso de 5, sei lá, de 6. E aí, simulou e chegou à conclusão que precisava ter aquele contrapiso. E a obra diz o quê? Não, pra quê? Olha aqui, ó. Passa, sei lá, com 3,5. E aí muda. Mas ela não sabe por que é 6.
né? Então, eu acho que seria uma boa prática, né, para as construtoras, sempre que tiver uma simulação, sempre que tiver uma boa definição de projetos, ter uma reunião com a equipe e colocar os resultados e por que que tem que ser daquela maneira. Porque a obra tem a melhor das intenções, Sim. só que Sim. ela não sabe por que aquilo foi definido. A gente tem uma história lá na Equilíbrio, né? Foi lá na parte hidráulica, que eu não lembro exatamente qual foi o caso, mas foi na obra do Felipe. Que vocês tinham feito alguma definição da parte hidráulica no último pavimento. Eu acho que devia ter alguma coisa a ver com os pressurizadores. Eu não lembro exatamente o que era o caso. E aí, eles na obra mudaram o caminhamento da tubulação. Por quê? Na época o mestre falou assim, vamos mudar aqui, dá pra fazer mais fácil, tal. Mas tinha um porquê, né? E aí eu não me lembro exatamente, mas me é e o estranho, engenheiro né? falou, não, beleza, vamos fazer. E aí você foi fazer uma visita na obra, quando você chegou lá, peraí, mas isso aqui não é o que está definido em projeto. Então, vamos arrumar e fazer como estava no projeto, porque tinha uma razão de ser. Foi pensado para ser daquela maneira. Não foi que o projeto era ruim, né? Ele foi pensado porque tinha um propósito. Então, eu acho que as construtoras também têm que focar em conversar com a equipe, né? Passar informação. Eu acho que não só conversar, né? A gente repassa sempre com toda a equipe de obras, mas às vezes não está no foco deles aquilo, ou não foi o timing correto, ou aquilo, eles estão lá no segundo pavimento, aquela informação é lá pro 10º, né? Tem a questão do timing. Eu acho que é treinamento, né, Gi? A gente tem que treinar todo mundo para entender o porquê. Se a pessoa entende o conceito, ela sabe tomar decisão embasado no conceito, né? Porque se a gente só falou porquê, fiz isso assim por causa disso. Às vezes aquilo vai se perder, ele não sabe replicar, né? Então a gente tem tomado esse cuidado de treinar os engenheiros de obra na norma de desempenho, por mais que talvez está afetando tanto lá o projeto, mas é ele que vai conduzir aquilo no final. Não adianta a equipe de projetos fazer um trabalho enorme, todo trabalhado, todo detalhado lá, e lá na obra aquilo não continua, né? Que é quem vai realmente executar o produto final, né? Então, para treinamento eu acho essencial. E eu acho isso legal, porque de fato, treinar a equipe de obra, eu fiz um treinamento em company de norma de desempenho lá em Santa Catarina, inclusive, onde tinham 20 pessoas, ou 25, não lembro exatamente, sendo que dessa equipe tinha acho que uns 4 mestres de obra. Legal. Muito Por legal. quê? Claro que muito do que a gente vai falar, ele não vai entender, porque, né, não é a linguagem mais apropriada ali para falar, mas, cara, ele vai estar conversando, vai estar trocando ideia, vai estar vendo, foi muito bacana. E lógico, também a gente tem mestres e mestres, né, mas dá para colocar muitos mestres. Então, eu acho que isso é bem legal mesmo, essa capacitação. E também, eu sempre brinco, a tradução, né? O engenheiro vai lá, faz um curso e traduz isso na linguagem da obra para que o mestre também esteja qualificado, Isso né? aí. Joia. Deixa eu acrescentar uma coisa. Você sabe que a gente fez um curso há muitos anos atrás com o Douglas, né, sobre desempenho acústico. E uma das dificuldades que eu enfrento hoje, assim, né, talvez tô falando de uma coisa tão pequena assim, mas serve de exemplo. O Douglas falava muito assim, não, que não pode criar ponte acústica. Nada pode criar ponte acústica, né? Daí eu só vejo o Douglas falando lá, não pode criar ponte acústica. E a gente tem uma dificuldade hoje, por exemplo, hoje as tubulações de gás, elas são embutidas no contrapiso, né? E a gente usa manta acústica, contrapiso argamassa autonivelante, né? Que é um contrapiso flutuante, e aquela tubulação fica dentro do contrapiso. Como fixa ela para ela não sair do lugar com aquele mangote de argamassa andando, arrastando no meio? Então, o que a obra sempre quer? Bater um preguinho assim, né? Fixar ela lá no lado. Eu falei, mas assim, daí eu vejo o Douglas na minha frente, né? Vai criar uma ponte acústica. Então, né, por mais que, né, a gente tome todos esses cuidados, a equipe lá da obra às vezes não entende que às vezes só um preguinho pode comprometer, o desempenho. Legal.
A gente teve agora, em 2025, uma revisão da norma de desempenho, né? Foi publicado em dezembro de 24, entrou em vigor agora em janeiro de 25. E essa revisão, ela afeta justamente a parte de desempenho térmico, né? Queria que você falasse um pouquinho, Douglas, sobre a mudança, né? Assim, o quanto isso impacta nas edificações, se isso está sendo mais ou menos restritivo, como que funciona para os projetos que estão correndo agora, como é que está funcionando isso? Os critérios em si não foram alterados, né? Foi uma atualização necessária porque a norma, a 15220, parte 3, que é desoneamento bioclimático, ela foi atualizada em 20 de dezembro de 24, se eu não me engano. Isso, dezembro de 24 e entrou em vigor em junho de 25. E aí a nomenclatura mudou tudo, né? E a norma de desempenho, ela traz os critérios para o método simplificado do desempenho térmico pelo zoneamento bioclimático. Então, como mudou o zonamento bioclimático, a norma de desempenho não tinha como atualizar automaticamente esses termos e ela teve que passar por uma revisão. Mas o critério em si, né, os limites, não tiveram alteração. Só tem que observar, por exemplo, a cidade, né, de implantação de empreendimentos, se ela teve uma alteração do zonamento bioclimático, como é o caso, por exemplo, de Porto Alegre. Era a zona 3, agora é uma zona 2A, se eu não me engano. Então, o limite da transmitância e da capacidade térmica ela foi alterado. Então, tem que fazer uma verificação de projeto para ver se ainda está adequado ou não. Rio de Janeiro era 8, agora é 4. Na região da Grande Florianópolis, que eu trabalho muito, por exemplo, Florianópolis ainda continuou com 3, mas as zonas do continente mudou para 2. Então, já não dá mais para replicar um projeto na ilha para o continente. Na parte de simulação, não teve alteração, porque a versão 2021, a gente já utiliza só o arquivo bioclimático. A não ser para as zonas 8, que a gente tem a questão do projeto de referência, tem que usar uma manta, então tem uma adequação pequena só, mas a metodologia tudo ela continua como está. Está tendo muita discussão em relação à data, né, de vigência, porque o zoneamento bioclimático já é do ano de junho de 25 e a norma de desempenho veio agora em dezembro de 2025. Então a gente ficou 6 meses ali trabalhando com uma norma não atualizada. E até a Caixa Econômica agora está exigindo, os analistas estão exigindo, mesmo os projetos aprovados na versão anterior, que venha atualizado para a versão nova. Então, isso está dando bastante conflito com os analistas da Caixa para o programa Habitação da Minha Casa Minha Vida. Né? Eu sempre recomendo, se é possível, traz para a atualização, né? Mesmo que fique um pouco mais restritivo em algumas situações, mas traz para a nova atualização para evitar debates, né? Porque realmente ficou complicado. A gente ficou 6 meses ali num gap, num limbo, que a gente não sabia para onde ir, né? Para que lado a gente vai. Nos casos que você avaliou, na maioria deles ficou mais restritivo? Fica mais restritivo. Porque antes era muito abrangente. Pega a Zona 8, por exemplo. A Zona 8 pegava todo o norte, para todo o nordeste do Brasil. Agora não, agora está bem ramificado. Então a gente tem zonas não tão quentes, por exemplo, no nordeste. E aí, nessa situação, muda totalmente a questão do sistema construtivo, que já estava adequado, né? A questão da capacidade térmica também muda bastante a questão do limite ali. Rio de Janeiro, por exemplo, era zona 8, não precisava analisar a capacidade térmica para quando fizesse pelo método simplificado, agora precisa analisar. Então, antes estava acostumado com aquele relatório já padronizado e agora tem que fazer toda essa revisão. Né? Isso a gente percebeu um ponto positivo, que foi da 15220, antes a gente ficava meio que perdido em determinadas cidades específicas. Então você falava, que zona bioclimática está essa cidade? Agora está tudo muito bem detalhado. Então isso foi muito bom, né? Isso que a norma nos trouxe. Então ela já tem os valores, porque a gente tinha um estudo muito antigo de questões climáticas, históricas e tudo mais. Agora não. Agora a norma vem atualizada e com todas as cidades. Então isso foi fundamental para a gente ter esse entendimento. E aí eles mudaram, claro, essa nomenclatura, né? Antes era zona bioclimática de 1 a 8 e agora ficou de 1 a 6. 1 a 6 com 2 ramificações em cada uma. Com umas ramificações. Então, mas os critérios em si e as formas de análise são perfeitamente iguais. Agora, mudando um pouquinho, né, da simulação aí, do projeto, para os ensaios. Andréia, como que vocês definem os ensaios necessários para cada obra?
Eu acho que a gente tem que entender entender a edificação como um todo, né? Então, por exemplo, normalmente a gente sempre faz um mapinha de ensaios. Então, por exemplo, puxa, eu não vou ensaiar todas as fachadas, todas as esquadrias, todos os quartos. Eu vejo qual é o mais crítico, né? Então, qual é o quarto mais crítico pensando em dimensão, em volumetria, e qual é o mais crítico pensando em tamanho de esquadria, né? Se eu simulo o mais crítico, obviamente o restante vai passar. Perfeito. Né? Então, pensando em acústica, a gente faz assim, internamente, paredes que normalmente são as mais críticas, né? Divisória entre dormitórios, né? Também, sempre as mais críticas. Puxa, vai ser a de maior comprimento, vai ser talvez a configuração específica lá daquela vedação. Então, analisando o empreendimento ponto a ponto, parede por parede, cantinho por cantinho, você sempre consegue determinar qual é a situação mais crítica de desempenho, e é ali que a gente ensaia, né? Às vezes, para conhecimento, a gente faz algumas outras, porque a gente aprende muito com os ensaios, né? E isso eu acho que é uma boa prática, porque a gente não vai parar só naquele empreendimento, a gente vai fazer outros e outros e outros, né? Talvez, a gente costuma muito fazer testes, né? Então eu uso, manta acústica de tubulações hidráulicas, por exemplo. Eu já fiz em uma obra, vamos testar essa, para validar eventualmente para uma próxima obra, né? Então, a gente sempre olha então as partes mais críticas da edificação e escolhe dessa forma. Pensando em lumínica também, né? De lumínica, na verdade a gente fica mais na parte dos ensaios, mas algum ponto que a gente tenha muito crítico, vai para ensaio, né? Algum sistema que a gente mudou, né? Que a gente constrói sempre com o mesmo método construtivo, mas naquele empreendimento tem uma especificidade, aquele lá a gente vai ensaiar, né? E tem sempre os básicos, né? A gente nunca deixa de fazer uso de acústica, a gente nunca deixa de fazer os ensaios de guarda-corpo, mesmo com a edificação, apesar de ter feito o protótipo lá atrás, na edificação concluída, né? Ensaios de cargas suspensas, quando a gente também muda o sistema, né? De carga suspensa em forro, em parede, e acho que é isso. Acho que é legal a gente falar dos ensaios, porque é uma dúvida recorrente, né? Que ensaios eu tenho que fazer? Hoje eu ainda recebi essa pergunta no WhatsApp, né? Olha, eu queria conversar com você, porque me indicaram, e eu quero que você me diga quais são os ensaios obrigatórios, né? Falei, bem, obrigatório é tudo que a norma pede, né? Aí vem a análise crítica. E aí, se aplica para a tua edificação ou não? Você já tem um ensaio anterior do mesmo sistema construtivo para pelo menos validar? E eu acho que aqui é uma hora importante, porque o pessoal só pensa no ensaio quando a obra está acabando. E você tem que pensar nos ensaios no mesmo momento que você está fazendo o projeto, né? Então, a análise do projeto em atendimento à norma de desempenho, ela sai ao mesmo tempo que a definição dos ensaios que vão ser necessários. Porque a própria norma, ela tem itens que ela permite que a comprovação se dê mediante ou simulação ou análise de projeto, e outros itens que só pode ser atestado o atendimento por ensaio, né? Tem ensaios que ela diz que pode ser por sistema construtivo. Então, se você não mudar o teu sistema construtivo, você pode reaproveitar, eventualmente, para uma outra obra, desde que você garanta que é exatamente o mesmo sistema construtivo. E outros que ela não permite, né? Então, eu acho que é um momento das construtoras também entenderem que a definição quais ensaios deverão ser feitos é no momento que você está analisando o projeto, porque aí você consegue avaliar. Então, quando a gente é contratado para fazer essa análise, o PDE e o PCT saem simultaneamente, porque dependendo da solução de projeto que a construtora der, pode não ser necessário o ensaio. E dependendo, você vai obrigatoriamente precisar do ensaio, Sim. né? Eu vou puxar um pouquinho o que a André falou em relação a ensaiar as especificidades, né? Uma coisa que a norma traz, que tem que ter muito cuidado, é a questão da extrapolação do tipo do sistema construtivo para replicar o ensaio ou não. Para quem constrói na mesma cidade, por exemplo, né, se não muda, às vezes um projeto é carimbo, a gente consegue replicar muita coisa. Agora tem construtora que constrói no Brasil inteiro. E aí pega uma situação, uma região litorânea, pega uma região de muito vento, pega outras regiões, e aí essa extrapolação de dados, o pessoal às vezes costuma não olhar para isso, né? E replicar, mas o projeto é igual.
né? E não é assim, né? A gente tem que olhar quais que são os meios agressivos também em relação ao ensaio que tu estás fazendo. O de acústica é tranquilo porque o ensaio, o ruído é padronizado, então tu simula ali o ruído, então tu fazer um ensaio de acústica em Curitiba ou em Florianópolis, o resultado tem que ser igual, se a edificação for igual, muito semelhante, igual só se for coincidência, né? Mas agora, se for uma questão de durabilidade do revestimento externo, né? Fazer lá em Florianópolis, lá no Campeche, virado para o sul, aquela maresia, e fazer aqui em Curitiba, são sistemas diferentes. Então, o procedimento executivo vai ter que ser diferente, o material diferente, e os ensaios não podem ser extrapolados, né? Acho que uma coisa, né, Marcelo, que a gente sempre comenta que o cliente quer reaproveitar tudo, né? Tudo. E a gente sempre comenta assim, acho que você pode falar melhor até do que eu, mas assim, você pode aproveitar desde que seja o mesmo sistema construtivo. Mas como é que você garante que nesse local, nesse sistema, você definiu que o embolso era de 2,5 nesta obra, com este engenheiro, com este mestre, com esta equipe? Como é que você garante que na outra obra você vai garantir os mesmos 2,5 em toda a sua obra? Então, nem sempre, por mais que a norma te permita o mesmo sistema, como é que você garante que é o mesmo sistema construtivo, né? Então, acho que você podia comentar um pouquinho sobre isso, das dificuldades nesse sentido. Isso é uma evolução que eu imagino para a próxima publicação. A questão de amostragem, né? Então, assim, a amostragem, tirando 2 ensaios em que a norma é clara na questão de amostragem, o resto ela não fala nada. A gente faz um. Eu vou fazer esse, vou fazer aquele. Você acaba escolhendo. Então, e uma coisa importantíssima que o Douglas falou é o seguinte: a norma ela permite você aproveitar. Só que assim, tem que ser as mesmas condições, beleza? Então é o mesmo empreendimento e mesma região bioclimática, vamos dizer assim. Então, se você fez um empreendimento igualzinho, você vai lá e vai ter que fazer de novo. E outra coisa, a norma deixa claro no item 6 dela, que é o item de amostragem, que são 2 anos. Então, assim, quanto tempo dura uma obra? 2 anos. Aí a hora que você terminou aquela obra, você vai fazer outra. Aí quando você vai aproveitar, você fala, mas já são 2 anos? Não, passou de 2 anos. Então tem isso também, que você tem que avaliar, né? Então essa questão, claro, existem, a gente até pela nossa experiência, existem ensaios em que você consegue aproveitar alguma coisa, certo? Mas vamos falar de forma resumida. Acústica, estanqueidade, guarda-corpo, esses aí não tem conversa. Todas as obras deverão ser feitas. Alguns outros ensaios estruturais, impacto de corpo mole numa parede, tudo bem. Mas esses 3 itens que eu falei para vocês é muito importante e tem que ser feito em todas as obras. E nós vemos em obras idênticas diferença de resultados. Sim. É o caso de carga suspensa em parede. É um exemplo. Teoricamente, se o sistema construtivo for igualzinho, usando a mesma bucha, o mesmo parafuso, não teria erro, poderia usar. Mas na prática, quando você vai lá, a espessura do emboço não é igual, aí ele usa uma bucha, um parafuso diferente, né? Então não é o mesmo sistema. Então o ideal seria que você realmente refizesse o ensaio, né? Uma questão importante com relação aos materiais. Então, assim, como é que você consegue... como é que você vai determinar que este material que foi produzido há 1 ano atrás é igualzinho a esse que foi produzido? O outro pode ter sido até melhor. Então, assim, não tem como você obter esse tipo de informação. A argamassa, o concreto... Eu dou um exemplo clássico, que é a caneta esferográfica. A indústria só abrindo um parênteses, a indústria da construção civil é a que menos testa. Vamos falar em testes, que são os ensaios. Todas as demais indústrias testam. E veja, se você pega uma caneta esferográfica que a gente conhece, eles testam. Quanto tempo faz que esse sistema está validado?
mais de 100 anos. Mais de 100 anos, com melhorias e tudo. E quem que coloca a mão para fazer isso? Normalmente são máquinas caríssimas que fazem esse produto. Agora imagina na obra, em que você está com uma equipe, um fornecedor de blocos cerâmicos, seja o que for, outro fornecedor de argamassa. Então você não tem como controlar esse tipo de coisa. Então não tem como você aproveitar todos os ensaios. Não tem como. É isso mesmo. É muito difícil a gente afirmar que o sistema construtivo é o mesmo, porque são muitas variáveis. Desde a questão da fiscalização da obra, né? A própria gestão. Você vai ter um gestor, um engenheiro que é mais crítico e que acompanha de perto, e você vai ter outros que deixam na mão do estagiário. Ou, vamos falar a verdade, Marcelo, quantas vezes você já não chegou em obra que ninguém te acompanhou na hora de fazer um ensaio? Várias. Inúmeras vezes a gente vai fazer o ensaio e ninguém nos acompanha. Então, assim, é muito diferente essa gestão. Então, realmente, afirmar que é o mesmo sistema construtivo é muito difícil. Eu tenho um exemplo em relação ao que você falou da qualidade da mão de obra, né? O controle, né? Participei de uma palestra de um engenheiro de laboratório de uma grande construtora do Brasil, deu um exemplo muito bom, assim. Dimensionaram a questão do traço para o contrapiso, para banheiro, e fizeram o procedimento, foram executar, foram fazer o ensaio de arrancamento, de resistência contra piso, não atendia. Como é que não atende? A gente fez todos os ensaios, a engenharia está aqui, a matemática está aqui, tem que dar certo, né? Controle de traço, na época era betoneira. Aí ele falou, pega o mesmo servente da betoneira, pega o mesmo pedreiro que executou, tudo certinho, mas bota o mestre de obra do lado da pessoa. Aí foi feito o teste, passou. Então, às vezes o humor do pedreiro ali já muda totalmente o desempenho do material, né, do sistema final. Então, por mais que a gente tente controlar, o fator humano ainda é muito grande na nossa construção. A construção civil ainda é muito artesanal, né? Então, a gente tem muitos fatores envolvidos e o fator humano pesa muito, né? Agora, ainda falando dos ensaios, né? Eu não sei, você vai dizer melhor do que ninguém, mas acho que a Andréia também pode colocar bem essa questão. É como preparar a obra, ou como a obra saber o momento exato para solicitar os ensaios. Porque eu imagino que é uma dificuldade, eu falo porque eu já tive clientes nessa situação, onde, beleza, nós vamos fazer o ensaio no final da obra. Tá, mas aí você quer fazer um ensaio na cobertura, mas não tem como chegar com o equipamento lá. Você quer fazer um ensaio de corpo mole em uma parede externa, né? E aí tem um muro a 1,5 m de distância, você não consegue colocar o equipamento para fazer. Então, não pensa nas condições do ensaio. Então, assim, como é que vocês lá se preparam para isso? E quais são as recomendações, né, Marcelo, daí para a gente evitar esse tipo de problema, as dificuldades que você tem com as soluções, né? Você quer comentar um pouquinho sobre isso, Andréia? Acho que normalmente a gente liga pro Marcelo. E fala, Marcelo, me dá uma ajuda. Eu acho que no final da obra, assim, né, pensando, né, a gente faz muito, exatamente o que o Marcelo falou. A gente tem alguns ensaios que são muito críticos, que toda obra vai fazer, né? Então, por exemplo, o ensaio de acústica. Toda obra vai ter. Só que a obra, ela precisa estar concluída, né? Não adianta eu concluir um pavimento só para ensaiar. Não, tem que estar ela inteira. Então, normalmente, isso fica para o final da obra. Mas a gente tem feito o mapeamento dos ensaios, né? Registrado ele nos PCTs e já pensar de antemão, assim, com antecedência, quais são os que nós temos que fazer. E alinhar junto com a equipe da obra, né? Olha, esse ensaio aqui a gente vai precisar fazer. Se atente para isso, porque tem um timing exato. Mas, assim, eu acho que é comunicação, sabe? É conhecer o teu projeto, o teu empreendimento, planejar com antecedência e estar bem alinhado com a equipe de obra. O que se diz, Marcelo? Os problemas que você encontra na hora de fazer os ensaios, né? E como ajudar as construtoras nesse sentido? Então, algo que nós fazemos para ajudar as construtoras é um treinamento interno. Então, assim, a Trional se dispõe aí nas construtoras que nos contratam e que já tem um relacionamento para a gente orientar toda a equipe.
Então, assim, engenheiros, mestre de obra, pessoal até de suprimentos, olha, na hora de comprar, você tomar esse tipo de cuidado. Então, isso é o que a gente costuma fazer. Só que uma coisa é o que a gente oferece e outra coisa é a realidade. Então, algumas construtoras é isso, a obra está terminada. E aí vira um aprendizado. Então, através do erro, vão aprender na próxima. Aí a gente volta, para dar certo, a gente tem que voltar lá no início da nossa conversa, a parte lá de projeto. Olha que eu estou pensando em fazer e tudo mais. Aí, e já pensando nos ensaios de desempenho. Aí sim, você chega e fala assim, olha, quando tiver isso aqui pronto, você chama a gente. A hora que você colocar suas primeiras esquadrias, chamem. Né? O guarda-corpo, nossa, o guarda-corpo é o campeão. É o campeão. Então, assim, ó, a guarda-corpo já faz um protótipo. Porque às vezes, assim, ó, eu tô para fechar. Tá, mas e se não passa? Então, existe esse entrave. Mas a gente procura dessa forma orientar o pessoal, falando, olha, você tem que dar uma distância e tudo, e mostrar um pouco como funciona esses ensaios. Porque quando a pessoa sabe como é que ele é feito, poxa, fica muito mais fácil. A pessoa sabe. Ela fala, opa, aqui já dá para fazer, já posso chamar para fazerem. Bem interessante essa questão, né? Eu sempre falo para os meus clientes, tem algumas questões envolvidas. Primeiro, entender como é o ensaio. Já passei por várias situações de começar uma consultoria na área de gestão da qualidade e o cliente não ter feito nada, ele nem sabia o que precisava de ensaio, e aí a gente começa a falar, ele diz, então eu posso fazer na minha obra que eu já entreguei? Eu tenho unidades lá ainda fechadas para fazer o ensaio. Posso fazer o ensaio? Eu sempre falo, poder pode, mas vamos lá. Você sabe como funciona o ensaio de acústica? Não sei. Você sabe que você vai gerar um ruído enorme, que vai gerar uma curiosidade entre os moradores do que está acontecendo lá? Porque depois que está morando, imagina você ter ali, né, todo o processo dele, vai chamar a atenção, o que está acontecendo lá? Daí o porteiro responde assim, estão vendo, você passa no negócio do barulho aí nos apartamentos? Pronto, ferrou, né? Já entregou. Então, eu acho que conhecer os ensaios ajuda. Outra questão, ensaios são muitas vezes destrutivos, não é o caso da acústica, mas portas, você vai avaliar o sistema de portas. Muitas vezes você tem que já considerar lá atrás que nos suprimentos eles precisam pedir um material extra, né? Uma porta de cada tipo a mais para poder ensaiar, porque pode danificar a porta. Esses dias eu estava na obra, até comentei, falei, gente, a gente está na fase de obra, tá com o sistema todinho instalado, agora era a hora de ensaiar. Primeiro, porque se destruir, se você não pediu uma porta extra, dá tempo de se encomendar. Se não destruiu aquela, vai levar 60 dias para chegar uma nova porta, né? Então, dá tempo. Outra coisa, você já vai verificar se aquilo atende, porque eu conheço uma construtora, que não é daqui, mas de outra cidade, onde esperou a obra estar pronta e foi ensaiar. Quando ela ensaiou, soltou o caixilho inteiro do sistema. Aí, poxa, acho que instalaram errado essa aqui, vamos fazer o próximo. Fez a segunda, não passou. Fez a terceira, não passou. E aí faz o quê? Arranca tudo, entra em contato, foi problema na espuma de poliuretano, o fornecedor tem que ressarcir. Então, a gente tem que estar atento a isso. Então, o momento, né, de fazer e tudo, observar essas questões, né? É uma situação que, por exemplo, de guarda-corpo, né? Guarda-corpo, ele é destrutivo, né? Destrutivo. O Marcelo ainda tem a vantagem que ele ainda tem todo um aparato lá que não precisa furar gesso para poder botar o peso e tudo mais. Mas o laboratório que não tem esse aparato que o Marcelo tem, vai ter que furar o gesso, tem que tirar a porta-janela. Quantas portas-janelas já tirasse para fazer isso? Nossa Senhora, várias. Aí desregula. Para vocês terem uma ideia dos ensaios mais críticos ou dos ensaios mais críticos que não passam, o guarda-corpo é o campeão. Eu vou trazer um número para vocês aqui, em torno de o primeiro ensaio de guarda-corpo, tá? De uma primeira empresa, né? Falando, olha, eu vou fazer um ensaio e tudo. 80% não passa na primeira, com toda certeza. Então, assim, isso é algo real que nós fazemos.
E detalhe, olha que interessante, que aí a gente estava falando de amostragem. Uma construtora nos pediu, falando assim, a obra idêntica, 2 blocos iguais no mesmo lugar. Fizemos o ensaio de guarda-corpo, não passou uma vez e tal, aí arrumaram, bom, deu certo. Pronto. O segundo bloco foi feito depois, 6 meses depois. Olha, a gente quer testar o guarda-corpo, mas é igual. Não precisa, né? A gente estava falando agora de aproveitamento. Essa construtora que é diferenciada chegou e falou assim, mas eu quero fazer nesse bloco também. Tá bom, fomos fazer. Adivinha? Não passou. Olha aqui, olha... E aí a gente fala daquele negócio de aproveitar, certo? A gente foi lá fazer, fizemos inclusive num guarda-corpo que era de cobertura. Então assim, era o mais alto e acabou não passando. Mesmíssimo fornecedor, mesmíssima obra, mesmo local de trabalho, mesma mão de obra e o guarda-corpo não passou. Então, assim, a gente fala, né, para todo mundo, às vezes acha, né, que a gente quer empurrar. Não, nós não temos essa política dentro do nosso laboratório, mas a gente tem que alertar. Principalmente os ensaios que envolvem segurança do usuário, Sim. né? Eu sempre falo, guarda-corpo, o risco é muito grande, né? E imagino que além do guarda-corpo, estanqueidade deve ser um grande problema também nessa questão dos ensaios, muito. né? Agora, existe um ensaio novo, a 10821-7, que é um ensaio de estanqueidade de esquadrias instaladas. Também, normalmente, você vai lá com o seu fornecedor que tem laudo. O pessoal fala laudo, tá? Uhum. Na verdade, é um relatório técnico que a gente entrega. Mas todo mundo fala como laudo. E fala assim, olha, mas eu já tenho o laudo do fornecedor. Falo, tá, isso é uma coisa. A obra é outra coisa. E, de novo, o de estanqueidade de esquadria, você pode colocar aí um número de 65% a 70% de que não passa na primeira. E aí tem que fazer alguns ajustes para que seja comprovada a estanqueidade. Andréia, vocês já tiveram alguma situação de não passar no ensaio? A gente tem simulação computacional, que a gente já não passou em projeto, ajusta, né? Daí a gente consegue ajustar. Mas ensaio final mesmo. Nós já tivemos, sim. Deixa eu pensar aqui. A gente tem um caso de um guarda-corpo que a gente fez um protótipo. A gente trabalhou junto com o Marcelo, que a gente fez, acho que umas 3 vezes, a gente foi refinando. Mas antes, né? Pós, na fase final. Já, deixa eu pensar. A gente teve uma questão de guarda-corpo também, que daí a gente, que não passou, e a gente foi verificar e a gente detectou algumas falhas realmente na execução dele, refez todo o guarda-corpo de novo para ensaiar novamente. É difícil pensar agora. É que eu falo assim, é importante a gente falar que assim, beleza, eu fiz o ensaio e não passou. E agora? Então, principalmente quando a gente fala em empresas certificadas, essas empresas têm que ter em mente que elas têm que tomar uma ação. Então, ela vai ter que abrir um relatório de não conformidades, né? Ela vai ter que fazer um estudo de causa, ela vai ter que definir ações. Muitas vezes, quando a gente fala de acústica, não tem mais nada que possa fazer. Não. De térmica, já a obra pronta não tem. Então, a gente fica numa situação difícil, porque ela está assumindo um passivo. Só que o que é importante, e eu gosto de frisar, ela não pode fazer novos empreendimentos levando esse erro para frente. Então, ela está assumindo aquele passivo, mas nos próximos empreendimentos, obrigatoriamente, ela tem que demonstrar algum tipo de ação corretiva para que aquilo não se propague. Então, às vezes, a construtora acha que, não, beleza, eu assumo o risco. Não, para efeito de certificação, ela tem que demonstrar que ela está tomando alguma ação. E não só da certificação, para respaldo legal, diminuição de passivo, mas é que muitas vezes ela tem só esse olhar para a certificação e esquece do restante, né? Fora da certificação, olhando agora para o âmbito jurídico, né, da perícia, como o Marcelo é perito, se uma edificação, por exemplo, tem o laudo lá de um guarda-corpo que passou, mas
um outro pavimento porventura tem algum acidente que verifique que não estava atendendo ao requisito, pelo menos a construtora tem ali, né, uma boa fé mostrando, pô, eu fiz aqui um ensaio todo e estava passando, não tem como fazer em todos porque é destrutivo. Todo ensaio que eu faço eu tenho que repor o guarda-corpo. Então, pelo menos mostra isso lá na perícia que foi uma falha de execução que pode acontecer. Né? E ela vai ser responsabilizada sim por aquela falha de execução, mas não é um negócio do empreendimento todo, não é algo, né, muito grande dentro da construtora, algo congênito, vamos assim dizer, da construtora. Né? Foi uma falha pontual. No mercado automobilístico é muito comum fazer o recall. Né? Eu tinha um carro que eu tinha mais de 15 anos e eu recebi uma carta de recall ainda para consertar, porque eles identificaram posterior uma possível falha. Sim. E eu acredito muito nisso, que as construtoras também devem ter esse olhar. Pô, fiz uma manutenção no apartamento, eu vi, pô, esse aqui pode ter em outros apartamentos também. Pô, revisa nos demais também para garantir essa segurança. Né? Gente, é muito bom, mas passou o nosso Já? tempo aqui, ó. Foi rapidão, né? Você viu como passa rápido? Foi rápido mesmo. Foi muito bom estar com vocês aqui, né? Eu acho que foi muito rico aí essa troca e a gente falar dos casos reais. A gente tinha que marcar um outro, talvez ficar umas 10 horas conversando aqui. Eu acho que assunto não ia faltar, né? Mas agora eu gostaria, assim, que vocês deixassem uma mensagem final aí para as construtoras, né? Sobre essa importância. E aí, deixar seu contato, né? Como acha vocês, rede social, né? Como que pode encontrar vocês, contratar os serviços, né? E falar aí, então, pro pessoal, tá bom? Marcelo, por favor. Primeirão. Vamos lá. Então, eu queria agradecer primeiro teu convite aí, Andréa, Douglas, grande parceiro aí. Obrigado por ter nos convidado. O recado que eu queria deixar para as construtoras e incorporadoras, que são os nossos clientes, é vocês pensarem que os ensaios de desempenho são um investimento e não um custo para vocês. Isso é fundamental. Se vocês pensarem assim, vocês sempre terão nós como parceiros e estarão juridicamente e tecnicamente embasados. Então, isso é fundamental para vocês. Caso vocês precisem da gente, a Trional Ensaios, a gente tem o nosso LinkedIn e o Instagram, @Trional Ensaios. E podem entrar em contato comigo também. Obrigado, Gisele. Eu que agradeço. Douglas. Hoje tem alguns convites que a gente não pode recusar, né? E um deles é um convite da Gisele. A gente nunca pode recusar qualquer convite da Gisele. Né? Ainda mais para um podcast desse, esse canhão que vai ser, né? Que já é. O recado que eu quero deixar para as construtoras também, mas para todos os profissionais da arquitetura, da engenharia. Norma de desempenho, ela é obrigatória, vou dizer obrigatório, né? Para todas as edificações habitacionais. Então, ou seja, quando a gente sai da academia da engenharia da arquitetura, se a gente pode assinar tecnicamente um projeto, né, habitacional, então a gente tem que estar apto também a aplicar os critérios de desempenho. Então, minha mensagem é capacite-se. Capacite-se porque hoje cada vez mais o mercado está se fechando. Se você for no Jus Brasil, por exemplo, e buscar lá ações da norma de desempenho, centenas, milhares já lá. E nós estamos muito expostos, né, engenheiros, arquitetos, construtores. A gente tem uma responsabilidade civil e criminal também muito grande, então capacite-se, né? Aproveitando, né, a deixa, lá no site normadesempenho.com.br, né? Eu me apoderei do nome, mas está registrado, marca registrada. Nós temos treinamentos para capacitação, tanto de simulações como também de vida útil projetada, agora estamos com uma capacitação nova. E as capacitações presenciais que a Gisele normalmente faz também são muito ricas, as trocas. Então, e se quiser procurar, tem o site, tem o Instagram, @portal15575. Tem meu Instagram particular também, que é o @zmdouglas, que eu estou sempre à disposição. A gente faz aulas ao vivo também para tirar dúvidas. E a minha meta, como você falou, né, minha dedicação realmente é de compartilhar conhecimento para todo mundo, que a gente possa realmente aplicar a norma de desempenho, que eu acredito muito que uma edificação com norma de desempenho, ela muda a qualidade de vida de muitas famílias. Legal, muito obrigada, Douglas. Eu que agradeço. Andréia, sua mensagem final, seus contatos, contato da construtora, né? Aproveitar, porque se a gente tem uma construtora boa, que busca esse atendimento, a gente tem que divulgar. Isso mesmo. Eu acho que eu vou no mesmo caminho que o Douglas, assim, eu acho que conhecimento, nunca é demais, né? E
traz resultados para o nosso trabalho, né? Então, você trabalhar com mais consciência, você trabalhar com mais segurança, quando você tem o conhecimento, né? É muito melhor. Você trabalha de uma forma mais verdadeira, né? Você trabalha de uma forma mais segura e você sabe, né? O nosso trabalho é construir apartamentos que vão ser casas de pessoas, né? A gente está desenvolvendo, não é só um negócio, é um produto que alguém vai usar, né? Então, é de extrema responsabilidade. Então, né, o recado que eu deixo capacite-se, instrua-se, conhecimento nunca é demais e com certeza o mercado está ficando cada vez mais competitivo, né? E as pessoas que têm conhecimento, elas se destacam. Então, eu trabalho na construtora incorporadora Equilíbrio, né? O nosso site é equilibrio.eng.br. É uma empresa que está há 53 anos no mercado, super capacitada, super responsável e fica o meu contato aí também. Se quiser entrar em contato comigo, pode ser por meio da construtora. Legal, muito obrigada, André. Foi um prazer ter você aqui. Prazer, Gi. Eu quero agradecer, né, a presença de vocês, foi muito rico, né, eu acho que é importante, eu compartilho da opinião, eu acho que da questão da qualificação, também tenho os treinamentos online, eu faço os treinamentos presencial porque eu gosto muito, muitas vezes, o Marcelo está presente, o Douglas está presente, né, a equipe lá da Equilíbrio sempre participa dos treinamentos, mas eu queria deixar uma outra mensagem, né, veja, nós somos pessoas, principalmente eu, Marcelo e o Douglas, que atuamos na mesma área e que, num primeiro momento, poderiam ser vistos como concorrentes em alguns momentos, em algumas situações. Mas eu acho que a gente tem que olhar fora da concorrência. Eu acho que a gente tem que se olhar para parceria, para ajuda mútua, né? De você ter com quem contar. Eu acho que a construção civil ainda é muito assim, não, esse segredo só eu sei e não conto para ninguém. Eu acertei, só eu sei o que deu certo. Se deu errado, daí que eu não conto para ninguém de verdade, né? Então, eu acho que estamos aqui para mostrar que não é a gente não pode enxergar tudo como concorrência. Então, fazer benchmarking, conversar com outras construtoras, conversar com profissionais, aprender com o erro dos outros, né? E compartilhar o que deu certo, o que deu errado. E se ajudar. Se eu não puder atender, o Douglas pode. Se o Douglas não puder, o Marcelo pode. Se o Marcelo não puder... eu não posso atender o que o Marcelo faz. Eu não faço design. Mas é isso, a gente poder se ajudar, se indicar, ajudar os nossos clientes. Olha, eu não posso te ajudar, mas o Marcelo pode. Então, eu acho que fica também um recado para que as pessoas não enxerguem o outro só como um concorrente, sim como um parceiro que pode ajudar a economizar muito dinheiro. Porque com o erro dele, né? Se você conseguir aprender com o erro dele, você pode economizar muito dinheiro aí. E também, se precisar... uma análise de projeto em atendimento à norma de desempenho, a elaboração do PDE, PCT, pode nos procurar, né? A LT aí pode ajudar vocês. Pode nos procurar nas redes sociais, no @LT Consultoria e no YouTube para ver o episódio, sempre os episódios do podcast e também conteúdo, no YouTube @LT. Muito obrigada mais uma vez e eu espero vocês no próximo episódio.